E aí, galera? Sejam bem-vindos ao QHS 2025, podcast, quer dizer, nosso mergulho no mundo da segurança contra incêndio aqui no Espírito Santo. Eu sou o João. É isso aí. E nessa nossa conversa de hoje, vamos destrinchar o decreto do CA 423 e né? A Bíblia da Segurança em Prédios e Áreas de Risco por aqui. E para me guiar nessa missão, tenho a honra de receber o Cabo Télio dos Bombeiros Ferno Assunto. Cabo, seja bem-vindo, que alegria te ter aqui. Valeu, João. Prazer estar aqui para bater esse papo importante com vocês, com a galera que tá ligada no CHSI. Segurança contra incêndio é coisa séria, né? E quanto mais a gente conversa sobre isso, mais vidas a gente salva. Com certeza, Cabo. E cá de nós, que nunca entrou num prédio, será que essa saída de emergência funciona? Pô, se pegar fogo aqui, por onde eu corro? A gente se preocupa com a segurança em casa, mas e nos lugares públicos, né? A coisa fica mais tensa. Pois é, João. E é aí que entra o decreto do Statuto 423 né? Junto com o SISIP, o Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico. Eles são as armas que o Espírito Santo usa para garantir que a gente esteja seguro em qualquer lugar. SISIP. Rapaz, que nome. Mas me explica uma coisa, Cabo. Qual é a missão principal desse decreto? Ele é tipo um manual de instruções para construir prédios seguros? Ou mais que isso? Ele é tipo a lei máxima da segurança contra incêndio no estado, João. O objetivo principal é proteger vidas, né? Simples assim. O decreto estabelece regras para garantir que, se rolar um incêndio, todo mundo consiga sair do prédio numa boa, sem correria, sem pânico, e também para evitar que o fogo se alastre muito rápido e cause mais estrago. E claro, para facilitar o trabalho dos bombeiros na hora de apagar o incêndio. Entendi. É como se fosse um guia para construir e usar os prédios de forma que todo mundo fique seguro, né? Mas aí, quem garante que a galera vai seguir essas regras direitinho? Porque, né, brasileiro adora dar um jeitinho. Aí entra o papel do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, o CBMES. Eles são os xerifes da segurança contra incêndio, têm o poder de fiscalizar tudo, analisar os projetos, aplicar multas e até interditar prédios que estiverem fora da lei. Caramba, então quem não levar a segurança a sério vai se dar mal. Falando em se dar mal, me explica esse lance de poder de polícia que o CBMES tem. Parece coisa de filme de ação. Na verdade, é mais simples do que parece, João. É o poder que o CBMES tem para fazer valer a lei, garantir que todo mundo siga as regras. Se um prédio não tiver os equipamentos de segurança certinhos, eles podem apreender tudo. Se o dono do prédio não cumprir as normas, leva multa. E se o prédio oferecer risco para a vida das pessoas, eles podem até fechar o lugar. Rapaz, o negócio é sério mesmo. Mas vamos supor que eu queira construir um prédio, ou que eu já tenha um. Por onde eu começo? Ter um passo a passo para garantir que tudo esteja dentro da lei. O primeiro passo é conhecer o SISIP a fundo, João. Ele é o coração de todo o sistema. Através dele que o CBMES organiza as normas, avalia os projetos, emite os alvarás de funcionamento e fiscaliza tudo. Falando em alvará, é aquele documento que a gente vê pendurado na parede de alguns estabelecimentos, né? Tipo um selo de aprovação dos bombeiros. Exatamente. O alvará é a garantia de que o prédio está cumprindo todas as normas de segurança contra incêndio. É como um certificado de qualidade. Então, sem alvará, o prédio não pode funcionar de jeito nenhum. De jeito nenhum, João. Sem alvará, o CBMES pode interditar o prédio na hora e o dono ainda leva uma multa daquelas. É melhor nem arriscar. Com certeza, acabou. E pelo que a gente já viu, esse decreto é cheio de detalhes e termos técnicos, né? Pra gente entender tudo direitinho, acho que é importante a gente começar definindo alguns conceitos-chave. O que você acha? Concordo plenamente, João. Entender a linguagem do decreto é o primeiro passo para dominar o assunto. Então, para começar, me explica uma coisa. Como o decreto define a altura de uma edificação? Porque, pensando bem, não é tão simples quanto parece, né? É verdade, João. A gente não pode simplesmente pegar uma trena e medir do chão até o telhado. A altura da edificação é medida do nível do terreno até o piso do último andar que as pessoas usam, excluindo áreas como casa de máquinas, reservatórios de água e outros espaços que não são ocupados pelas pessoas. Entendi. É a altura da parte do prédio onde a galera realmente circula, né? Tipo, se o último andar for só uma caixa d'água, a gente não conta na altura total. Faz sentido. E tem outras definições curiosas no decreto. Tem sim. Por exemplo, a área da edificação não se limita só à área construída. Ela inclui também a área que ainda vai ser construída se tiver projetos de expansão. Ou seja, se você está pensando em aumentar seu prédio, já precisa levar em conta as normas de segurança desde o início. Caramba, isso é importante saber. Imagina começar uma obra e depois descobrir que não pode construir do jeito que planejou por causa das normas de segurança. E quando o decreto fala em área de risco, do que ele está falando exatamente, qualquer lugar pode ser considerado área de risco. Calma, João, não é bem assim. Área de risco é qualquer lugar que pode oferecer perigo em caso de incêndio, né? Pode ser um lugar com muita gente, tipo um shopping, um estádio de futebol, ou um lugar que armazena materiais inflamáveis, tipo um posto de gasolina ou uma fábrica de produtos químicos. Faz sentido. São lugares onde um incêndio pode causar um estrago muito maior, né? Me explica uma coisa, Cabo.
O decreto fala em medidas de segurança contra incêndio e pânico, mas que medidas são essas? É tudo que a gente precisa fazer para evitar um incêndio. Na verdade, as medidas de segurança são um conjunto de ações e equipamentos que servem para prevenir incêndios, controlar e extinguir incêndio, além de controlar o pânico se a coisa ficar feia. Ah, tá. Tipo extintores, hidrantes, placas de sinalização, essas coisas, né? Exatamente. Mas essas medidas se dividem em dois tipos: proteção ativa e proteção passiva. Proteção ativa e passiva. Me explica essa diferença, Cabo, porque eu fiquei curioso. A proteção ativa precisa de uma ação para funcionar, seja manual ou automática. Por exemplo, o extintor precisa ser acionado por alguém, enquanto o sprinkler, aquele chuveirinho que joga água, é ativado automaticamente pelo calor do fogo. Entendi. Então a proteção passiva já tá lá, pronta para agir, sem precisar de ninguém fazer nada. Tipo um escudo protetor. Isso aí. A proteção passiva são elementos da própria construção que ajudam a conter o fogo, como paredes e portas corta-fogo, escadas enclausuradas e sistemas de detecção de fumaça. Caramba, Cabo, quanta coisa. De como a gente sabe qual tipo de proteção cada prédio precisa ter? É tudo igual ou varia de prédio para prédio? Varia bastante, João. O decreto classifica os prédios de acordo com o tipo de ocupação, altura, o risco de incêndio e outros critérios. É como se cada prédio tivesse uma carteira de identidade que define o nível de segurança que ele precisa ter. Interessante. Então é tipo na escola, prédio nota 10 em segurança. Risos. Tá. Mais ou menos isso, João. A classificação define o nível de exigência para cada prédio. Quanto maior o risco, mais rigorosas são as normas. Entendi. Mas quem decide essa classificação? É o próprio dono do prédio que escolhe? Ou tem alguém que avalia? Quem decide é a CBMENS, com base nas informações do projeto e em vistorias. Eles analisam tudo: o tamanho do prédio, a quantidade de pessoas que ele comporta, o tipo de atividade que acontece lá dentro, os materiais de construção. E tem mais, João. O decreto também fala de dois grupos especiais: o Conselho Técnico e a Comissão Técnica. Eles são, tipo, supervisores da segurança contra incêndio. Conselho e comissão. Que grupos são esses, Cabo? Para que eles servem? O Conselho Técnico é tipo um júri especializado, João. Eles analisam casos específicos, como prédios históricos ou projetos muito complexos que precisam de uma avaliação mais detalhada. Já a Comissão Técnica é um grupo de especialistas que se reúne para discutir as normas, tirar dúvidas e até propor mudanças na legislação. Eles são os cérebros por trás de tudo. Nossa, que responsabilidade. Mas e se alguém não cumprir as regras, o que acontece? Já falamos das multas, mas como elas funcionam na prática? Tem um valor fixo ou varia de caso para caso? As multas são calculadas com base em uma fórmula, João, e essa fórmula leva em conta a gravidade da infração, o tamanho do prédio, a quantidade de pessoas que ele comporta e o risco de incêndio. Ou seja, quanto maior o prédio e mais grave a infração, maior a multa. E pode acreditar, elas podem ser bem salgadas. Caramba. Acho que ninguém vai querer arriscar levar uma multa dessa, né? Mas me diz uma coisa, Gaba, você falou em gravidade da infração, que pode ser considerada uma infração grave nesse caso. Várias coisas, João. Desde coisas simples, como não ter extintores em locais visíveis e acessíveis, até coisas mais sérias, como ter a saída de emergência bloqueada, os equipamentos de segurança vencidos ou falsificar documentos. Entendi. É bom a gente saber disso para não acabar cometendo nenhuma infração sem querer, né? E como é que a gente sabe qual o tipo de processo de segurança contra incêndio e pânico, o PSIP, que cada prédio precisa ter? Tem um modelo padrão ou varia de acordo com o tipo de prédio? O tipo de PSP depende da complexidade do prédio e dos riscos envolvidos, João. Pode ser um projeto técnico completo, um processo simplificado ou até um processo específico para shows e eventos temporários. Parece que esse decreto é bem completo, né? Aborda tudo nos mínimos detalhes. Mas, Cabo, me fala uma coisa. Qual a parte que você considera mais importante nesse decreto todo? Sem dúvida. A parte que fala sobre as saídas de emergência, João, elas são essenciais para garantir que as pessoas consigam sair do prédio em segurança durante um incêndio. É a diferença entre a vida e a morte, literalmente. Verdade. E E o decreto é bem específico quando o assunto é saída de emergência, né? Tem regras para tudo, portas, rampas, corredores. Sim, João. Tudo é pensado para facilitar a evacuação do prédio e evitar o pânico. Por exemplo, as portas precisam abrir no sentido da saída, os corredores devem ser livres de obstáculos e as escadas precisam ter corrimãos dos dois lados e iluminação de emergência. E tem aquela regra da distância máxima a percorrer, né? Me explica melhor como isso funciona, Cabo. Essa regra é fundamental, João. O DMP, como a gente chama, é a distância máxima que uma pessoa precisa percorrer para chegar a um local seguro em caso de incêndio. Essa distância é calculada levando em conta o tempo que as pessoas têm para sair do prédio antes que o fogo se espalhe e a fumaça tome conta de tudo. Caramba, Cabo. Cada detalhe faz a diferença, né? E é bom saber que o decreto se preocupa com cada coisinha para garantir a nossa segurança.
Mas por hoje, acho que já deu pra gente ter uma boa noção do que é o Decreto 14.200 e como ele funciona. Concordo, João. A gente conseguiu cobrir os pontos principais e dar uma visão geral do que é importante saber sobre segurança contra incêndio e pânico aqui no Espírito Santo. E você que está ligado no CHSI 2025, fica ligado que na próxima parte do nosso mergulho, vamos desvendar mais detalhes sobre o Decreto 4423 e as normas de segurança contra incêndio e pânico. Até lá. E como a gente estava falando, né, João? Segurança contra incêndio não é só ter extintor hidrante no prédio. É preciso entender como é que os prédios, como é que eles são projetados, né, para segurar o fogo e ajudar as pessoas a escaparem numa boa. É tipo um quebra-cabeça, né, Cabo? Cada peça tem o seu lugar, a sua função. Me explica melhor essa parada da classificação dos prédios. Parece complicado. Na verdade não, João, é bem organizada. A classificação, ela ajuda a definir o nível de segurança que cada prédio precisa ter. Ela leva em conta o tipo de uso do prédio, a altura, a quantidade de gente que cabe lá dentro e até o tipo de material que é guardado. Entendi. Então, tipo assim, um prédio residencial pequeno, com poucas pessoas, vai ter menos exigências do que um shopping center gigante, né? Exatamente. A lógica é essa. Quanto maior o risco, maior a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas. Por isso, a gente tem diferentes categorias de ocupação, né, que vão desde prédios residenciais até indústrias que lidam com materiais inflamáveis. E como é que a gente sabe qual que é a categoria de cada prédio? Tem uma lista. Um guia. Tem sim, João. O Decreto 2 do 4423-R, ele traz uma tabela completinha com as categorias de ocupação e as suas descrições. É tipo um dicionário da segurança contra incêndio. Caramba, Cabo, quanta informação. Mas me fala uma coisa, além da categoria de ocupação, o que mais que influencia na classificação do prédio? A altura, por exemplo, faz diferença? Faz sim, João, com certeza. Prédios mais altos, eles exigem mais cuidados, né? Como sistemas de detecção e alarme de incêndio mais sofisticados, elevadores de emergência e tem até, em alguns casos, escadas pressurizadas. Escadas pressurizadas. Nunca tinha ouvido falar disso, Cabo. O que é isso? Imagina um incêndio em um andar alto, João. A fumaça ela sobe muito rápido e pode impedir as pessoas de usarem as escadas para escaparem. A escada pressurizada ela é um tipo de escada enclausurada, com um sistema de ventilação especial que impede a fumaça de entrar. É como se fosse um corredor de ar puro dentro do prédio, em chamas. Nossa, que ideia genial. Parece coisa de filme de ação. Mas e a quantidade de pessoas, Cabo? Isso também influencia na segurança do prédio. Claro, João. Lógico. Quanto mais gente, maior o risco, né? Em caso de incêndio. Por isso, a gente calcula a população do prédio para determinar a largura das saídas de emergência, a quantidade de extintores, a sinalização, iluminação de emergência, tudo isso. Entendi. É como um formigueiro. Quanto mais formigas, mais saídas a gente precisa ter para evitar um congestionamento. Quisos. Perfeita analogia, João. E além disso, o tipo de material que é armazenado no prédio também é levado em consideração. Se o prédio guarda materiais inflamáveis, por exemplo, as exigências de segurança são ainda maiores. Imagina um incêndio num depósito de gasolina a Cabo. Ia ser um caos total. Exatamente, João. Por isso que a legislação é tão rigorosa. A gente precisa garantir que os sistemas de prevenção e combate a incêndio eles estejam adequados ao risco que cada prédio apresenta. E falando em sistemas de prevenção, Cabo, me explica melhor essa diferença entre proteção ativa e proteção passiva. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria entender melhor. Como já dissemos, a proteção ativa ela precisa de uma ação para funcionar. São os extintores, os hidrantes, os sprinklers, os detectores de fumaça, os sistemas de alarme, né? Já a proteção passiva, elas são as características da própria construção que ajudam a conter o fogo e a fumaça. Tipo as paredes e portas corta-fogo, né? Isso mesmo, João. As paredes e portas corta-fogo, elas são feitas para resistir ao fogo por um bom tempo, impedindo que ele se espalhe rapidamente. Assim, a gente ganha tempo para evacuar o prédio e para os bombeiros chegarem e apagarem o fogo. E além das paredes e portas, que outros elementos que fazem parte da proteção passiva? A compartimentação do prédio, por exemplo. A gente divide o prédio em áreas menores, né, com paredes e portas corta-fogo, para evitar que o fogo se espalhe por todo o prédio. Então, se tiver um incêndio em uma área, ele fica contido ali, facilitando o combate e a evacuação. Nossa, acabou. Parece que cada detalhe é pensado para garantir a segurança, né? E a sinalização de emergência. Qual que é o papel dela nesse esquema todo? A sinalização, João, ela é fundamental para orientar as pessoas durante a evacuação. Placas indicativas de saída de emergência, luzes de emergência que acendem quando falta energia, símbolos que indicam a localização de extintores, hidrantes, tudo isso ajuda as pessoas a se localizarem e encontrar o caminho mais seguro para sair do prédio. E é importante que essa sinalização seja clara, né? Fácil de entender. Imagine o desespero das pessoas num incêndio, sem saber para onde ir. Com certeza, João. A sinalização ela precisa ser intuitiva, mesmo no escuro ou em meio à fumaça.
Por isso, o decreto ele estabelece normas específicas para tamanho, cor, formato das placas, a intensidade das luzes de emergência. E sim, mesmo com toda essa sinalização, as pessoas entrarem em pânico. O que a gente faz? Aí entra em ação Brigada de Incêndio, João. A Brigada ela é um grupo de pessoas treinadas para agir em situações de emergência, orientando as pessoas, combatendo princípios de incêndio, prestando os primeiros socorros. Ah, brigada. Lembro que na escola a gente tinha os colegas que faziam parte da brigada, mas eles só atuam em casos de incêndio. Não só em incêndio, João. A Brigada também atua em outras situações de emergência, como vazamentos de gás, falta de energia, acidentes e outras situações que possam colocar em risco a segurança das pessoas. Como é que a gente sabe se um prédio tem brigada de incêndio? Geralmente, os prédios que têm brigada de incêndio colocam placas indicativas nas áreas comuns e, durante a evacuação, os brigadistas usam coletes ou uniformes específicos para serem facilmente identificados. Não, Cabo. Acho que agora eu já tenho uma boa noção de como é que funciona a segurança contra incêndio e pânico. Mas me fala uma coisa, qual que é a dica mais importante que você pode dar para quem está ouvindo a gente? Mantenha a calma, João, e siga as instruções da brigada de incêndio ou dos bombeiros. Em uma situação de emergência, o pânico pode ser mais perigoso do que o próprio incêndio. Verdade, Cabo. É importante a gente manter a cabeça fria para conseguir pensar com clareza, agir da forma mais segura. Mas, por hoje, acho que já deu para a gente absorver bastante informação, né? Com certeza, João. A gente conseguiu abordar vários pontos importantes do decreto do Canetep A23E, né, e entender como é que ele funciona na prática. E você que está ligado no CIT 2025, fica ligado que na próxima parte do nosso mergulho vamos falar sobre as penalidades para quem descumpre as normas de segurança, os diferentes tipos de alvarás e outras curiosidades sobre esse mundo da segurança contra incêndio e pânico. Até lá. E aí, pessoal, de volta para o nosso CGX 2025, desvendando o mundo da segurança contra incêndio e pânico aqui no Espírito Santo. Cabo Teles, a gente falou na última parte sobre manter a calma em situações de emergência, mas e se a gente entra num prédio, sei lá, e vê que a coisa tá errada? Tipo, saída de emergência bloqueada, extintor vencido, o que a gente faz? Vira as costas e sai correndo. De jeito nenhum, João. Segurança contra incêndio é responsabilidade de todos, né? Se você entrar num prédio e vê alguma irregularidade, a primeira coisa é avisar o responsável pelo prédio. Se ele não resolver a situação, aí sim você pode denunciar o corpo de bombeiros. Entendi. É tipo, dá um toque pro dono do prédio primeiro, né? E se ele ignorar as normas, o que acontece? Rola multa. Fechamento do prédio. Aí a coisa fica séria, João. O decreto 2423R, ele tem um arsenal de punições para quem não respeita as regras, né? Multa, interdição do prédio, apreensão de equipamentos. A coisa pode ficar feia pro lado de quem não leva a segurança a sério. Falando em multa, Cabo, como é que funciona essa fórmula mágica para calcular o valor da multa? Tem um valor fixo ou depende da gravidade da infração? Não tem mágica nenhuma, João. A fórmula leva em consideração a gravidade da infração, o risco da atividade, a área do prédio. E se tiver acesso de público, isso também entra na conta. Cada fator tem um peso, né? E o valor da multa pode variar bastante. E quais são os tipos de infração, Cabo? Tem níveis de gravidade. Tem sim, João. As infrações, elas são classificadas em 5 níveis, né? Da mais leve até mais grave. Levíssima, leve, média, grave e gravíssima. E para a gente entender melhor, me dá uns exemplos de cada tipo de infração, Cabo. Uma infração levíssima seria, por exemplo, não ter o alvará do Corpo de Bombeiros visível para todo mundo. Uma infração leve seria, por exemplo, não ter a quantidade suficiente de extintores. Uma infração média seria, por exemplo, ter extintores vencidos. Uma grave, ter a saída de emergência obstruída. E uma gravíssima, falsificar documentos ou peperar um prédio que já foi interditado. Caramba, Cabo. Parece que a coisa é séria mesmo. Mas, voltando aos alvarás, a gente já sabe que eles são tipo um selo de aprovação do Corpo de Bombeiros, né? Mas me explica melhor os tipos de alvarás que existem. A gente tem 3 principais, né, João? O AECB, o AECB e o AEUTCB. Eita, mas siglas! Mas calma, Cabo. Explica pra gente a diferença entre eles. O ALCB, Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros, é o mais comum. Ele é emitido quando o prédio está 100% de acordo com as normas de segurança. Já o AFCB, Alvará de Autorização para Funcionamento do Corpo de Bombeiros, é para edificações com baixo risco de incêndio, tipo, sei lá, uma lojinha pequena. E o ALPCB, Alvará de Licença Provisória do Corpo de Bombeiros, é concedido quando o prédio ainda precisa de uns ajustes para se adequar totalmente às normas, mas já oferece condições mínimas de segurança. Então o ALPCB é tipo um alvará temporário, enquanto o dono do prédio faz as melhorias, né? Exatamente, João. É uma forma de garantia que a segurança das pessoas não seja comprometida enquanto o prédio passa pelo processo de adequação. Entendi. E como é que o dono do prédio consegue o alvará?
Tem que fazer algum tipo de prova. Nada de prova, João. Ele precisa abrir um processo junto ao Corpo de Bombeiros, né? É. O Corpo de Bombeiros vai analisar o projeto de segurança contra incêndio e pânico e fazer uma vistoria no prédio. Se tudo estiver ok, o alvará é emitido. E se o prédio tiver alguma irregularidade? Aí o Corpo de Bombeiros pode negar o alvará, exigir se o dono do prédio faça as correções necessárias ou, em casos mais graves, interditar o prédio. Puxa, Cabo. Segurança contra incêndio e pânico é um assunto bem complexo, né? Mas muito importante. Valeu por compartilhar todo esse conhecimento com a gente aqui no CHSI 2025. Disponha, João. É fundamental que as pessoas estejam informadas sobre esse tema que, como a gente já falou, pode salvar vidas. É isso aí. E você que está ligado aqui no CHSI 2025, lembre-se. Segurança contra incêndio é responsabilidade de todos. Conheça as normas, fique de olho nas saídas de emergência, denuncie irregularidades. Se rolar um incêndio, mantenha a calma e siga as orientações da brigada ou dos bombeiros. Prevenir é sempre o melhor remédio. E com essa mensagem importante, a gente encerra o nosso mergulho no Decreto 2 Shows 423 Herrera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!